E eu queria que vocês abrissem suas Bíblias no Salmo 137. Esse salmo fala um pouquinho sobre isso. Salmo 137. E a gente falou sobre se alegrar aqui. Esse salmo ele não é muito alegre não. Junto aos rios da Babilônia, sentamos e choramos ao nos lembrarmos de Sião. Pusemos de lado nossas harpas, penduramos nos galhos dos salgueiros. Os que nos levaram cativos queriam que cantássemos. Nossos opressores exigiam uma canção alegre. Cante para nós uma canção de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor estando em terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que minha mão direita perca sua habilidade, que minha língua se prenda ao céu da boca se eu não me lembrar de ti, se eu não fizer de Jerusalém minha maior alegria. Ó Senhor, lembra-te dos Edomitas, que os Edomitas fizeram no dia que Jerusalém foi conquistada. Eles disseram: destruam-na, arrasem até o chão. Ó Babilônia, você será destruída. Feliz é aquele que retribuir tudo que você fez contra nós. Feliz é aquele que pegar suas crianças e esmagar contra a rocha. Uau. Pesado, é pesado. Muito pesado esse salmo. É triste. Mas por que ele é tão triste? Por que ele é tão pesado? Porque na Escritura tem a palavra de Deus tem algo tão pesado assim. O que a gente pode aprender disso? O que Deus pode nos falar sobre isso? Vamos entender um pouco o contexto do exílio. O que foi esse exílio? O que esse povo estava passando aqui quando escreveu esse salmo? Foi o exílio que o povo de Israel sofreu pela Babilônia. Então, a gente vai ver o povo de Israel, o reino enorme de Israel, que é o reino do norte e o reino do sul. E eles começaram a ser invadidos pela Babilônia. Foram invadidos pela Babilônia, começando lá no reino do norte. A gente vê até em Ezequiel sendo contada essa história. Vamos ver nos profetas, vamos ver lá em Crônicas e Reis. E a Babilônia faz o que a gente chama de cerco em Jerusalém. Você sabe o que é um cerco numa guerra? Cerco é uma coisa horrível. Horrível. Cerco é o quê? Está aqui a cidade, a Babilônia rodeia toda a cidade e não entra mais nada. Não entra comida, não entra suprimentos. E o povo lá dentro definha, enquanto a Babilônia está cercando. Depois de 2 anos de cerco, o povo já estava morrendo de fome, o povo já estava morrendo de doença, o povo estava completamente desesperado, preso na própria cidade, preso na própria lá. A Babilônia cercando, invade. E aí quando invade, destrói a muralha, queima o templo de Salomão, o templo que o povo adorava o Senhor. A Babilônia chega, destrói a muralha, incendeia o templo, destrói, invade, mata as pessoas. Com certeza, durante o ataque da Babilônia, houve muita morte de forma pesada. Está entendendo o sentimento que as pessoas sofreram? O que eles escrevem no salmo assim? Um sentimento de retribuição, de querer que aquilo seja retribuído, que eles passaram na mão da Babilônia. E o povo sofreu esse ataque. Muita gente morreu de fome, muita gente morreu de doença, e morreu no ataque da Babilônia. E parte do povo, como se não bastasse, é mandado para fora da sua terra, é mandado para o exílio. Eles são mandados para a terra da Babilônia.
E a gente vai ver a história de Daniel, a gente vai ver, né? Daniel eu acho que é o que o pessoal mais lembra, né? Daniel vai lá com Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles vão lá para a Babilônia, para outra terra completamente diferente. Ele não sabia falar a língua, eles não sabiam, eles tinham que aprender a se virar, e eles estavam sendo oprimidos lá. E esse salmo ele conclui, ele é um pedaço, começa lá no 120, são salmos que a gente chama salmos de peregrinação. Alguns falam sobre Israel a caminho da terra prometida e alguns Israel a caminho do exílio. E esse fecha esses salmos falando justamente como o povo de Israel ainda colocava sua esperança em Israel. Vê só como ele sempre fala, né? A minha lembrança de Jerusalém, a minha lembrança de Sião, né? Que o Senhor me faça que eu me lembre disso. Preste atenção nisso, tá? A terra de onde a gente mora, a nossa casa, nosso lar, ali é onde a gente coloca ainda a nossa esperança. A gente quer ter aquela fé que a gente vai voltar. E esse salmo, ele traz um sentimento de vingança, um sentimento de esperança de que a gente vai voltar. Tem 3 pedaços, basicamente, né, nesse salmo. A gente começa com ele falando do povo. Então, no 1 ao 4, ele vai falando como o povo estava na Babilônia. Depois ele vai falar do próprio salmista, então ele que vai dizer assim, no pessoal. E depois ele vai falar das outras nações. Ele vai falar dos Edomitas e da Babilônia. Mas sempre o foco aqui é a casa, é Jerusalém, é Sião, certo? Isso é muito importante. E essa finalização muito bruta, feliz aquele que matasse crianças de forma tão bruta, a gente vai falar um pouco sobre isso já já. Quero que você deixe sua Bíblia aberta para a gente passear um pouco nesse texto. Vamos ver aos poucos aqui e a gente vai entender. Primeiro, então, ele começa falando desse lamento, né? Junto aos rios da Babilônia, sentamos e choramos ao nos lembrarmos de Sião. Então, ele estava nessa cidade estrangeira e eles lamentavam. É muito comum a gente achar que não pode, né? Não pode chorar. Ah, não chora não, a pessoa está passando por um momento de não chora. Não, a gente chora sim, a gente se entristece. É normal, é natural. Certo? Isso aqui é um salmo, isso aqui é a palavra de Deus. Então, o povo de Israel estava numa situação difícil. Eles sentaram e choraram. Isso faz parte de servir a Deus. A gente sofre, a gente passa por momentos que a gente lamenta. Isso faz parte. Certo? A gente às vezes encontra teologias, ensinamentos de alegria, de alto astral e alegria só. Não é assim. A gente passa por sofrimento e a gente lamenta o sofrimento. E a gente vai ver uma coisa aqui que deve ser lamentada. Aqui ele fala sobre esse luto, essa saudade de Sião. O povo tinha sido capturado, tinha sido expulso da sua terra, expulso do seu lar, mas seu coração ainda estava em Sião. E aí no segundo versículo ele diz assim: pusemos de lado nossas harpas, penduramos nos galhos salgueiros. As harpas, o salmo, o que é o salmo? Os salmos. O livro dos salmos, basicamente, é um livro de músicas. Os salmos são músicas. Músicas são feitas para cantar, acompanhadas do instrumento, uma harpa. E esse é o júbilo do povo de Israel, é do povo de Israel, é a alegria, é cantar ao Senhor. Mas a situação estava tão difícil, tão complicada, que eles simplesmente choravam e lamentavam. Eles colocaram as harpas, penduraram ali na árvore. Penduraram ali do lado, porque eles não conseguiam cantar essa alegria. Eles estavam sem condições, não se sentiam, não tinha condições de cantar uma alegria numa situação dessa. Já sentiu isso, né? Já teve vez que tu não consegue cantar alegre
e só sente e chora. E essa situação piora. Ele vai dizer assim, ó, mas no 4, como? Não, no 3, né? Os que nos levaram cativos, eles queriam que cantássemos. Nossos opressores exigiam canções alegres. Cante para nós uma canção de Sião. Que tragédia, que vergonha, que humilhação. Você está numa terra estrangeira, você foi expulso da sua terra, você não pode voltar. Ele sabe que você não pode voltar. E ele faz de pirraça, ele faz a malícia, ele faz para cateçar. Canta aí uma canção alegre para mim. Só aí. Canta uma canção lá da tua terra para mim. O povo estava sofrendo. E existe ainda esse peso do povo ainda querer que o povo cantasse feliz. Isso torna a situação ainda mais triste. Como poderíamos cantar as canções do Senhor em terra estrangeira? Os cânticos, os salmos de alegria não cabem mais com a gente. A gente não consegue. O povo de Deus está exilado, está fora da terra. A gente não pode nem voltar para celebrar as festas. A festa da Páscoa, não dá. Festa da colheita, não dá. Estamos presos aqui, a gente não pode nem celebrar as nossas festas. Como a gente vai celebrar? A gente só vai sentar e chorar. E aí, do 5 ao 6, é uma oração muito amarga, né? Ele diz assim: se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que minha mão direita perca a habilidade. Perder a habilidade, eu não posso trabalhar, que eu não posso nem cantar, que eu não posso fazer mais nada. Eu uso a mão para tocar os instrumentos, uso a mão para trabalhar no dia a dia. Se eu não lembrar de Jerusalém, de nada adianta. Perdeu completamente a esperança. Porque a única esperança que eles tinham é de voltar para a sua terra, que o Senhor faça eles voltar para a sua terra. Se eu esquecer disso, pronto. Que eu perca a habilidade das minhas mãos. Que minha língua se prenda ao céu da boca se eu não lembrar de ti. Se eu não fizer de Jerusalém minha alegria. Minha alegria. Jerusalém aqui, não estou falando só da cidade. A gente não está falando, sabe? Só da cidade. Estão falando do reino do Senhor. Do reino de Deus que era estabelecido. Do governo de Deus. Existia uma aliança do povo com Deus. Era o povo de Deus. O que aconteceu para a gente ter chegado até aqui? Senhor, lembra-te dos Edomitas, que os Edomitas fizeram quando Jerusalém foi conquistada. Disseram: destruam, arrasem até o chão. Os Edomitas eram uma terra vizinha ainda, que além de tudo ficava zombando de Jerusalém, quando ela foi atacada. Então Jerusalém passou por aquele cerco horrível que eu falei, né? Eles passaram 2 anos presos, sem poder, sem comida, com doenças, e aí sofre o ataque. E a outra nação do lado vai derrubar, torcendo, zombando por deles. Só que tem um detalhe importante. O que fez o povo chegar até aqui? O que aconteceu para Deus permitir que tudo isso acontecesse com o povo de Deus? Tanta desgraça, tanto sofrimento. O que aconteceu? O que o Senhor estava fazendo? E ele encerra o salmo dizendo: ó Babilônia, você será destruída. Feliz é aquele que retribuiu o que você fez contra nós. Então existe aí uma esperança de que o Deus puna a Babilônia pelo que está fazendo com o povo de Israel. Ele está dizendo: feliz é aquele que vai cumprir isso, essa punição. Não só punição. E a gente vê no 9, ele diz: feliz é aquele que pega a sua criança e esmaga contra a rocha. Então existe uma sensação de vingança, uma raiva. Que Deus puna do mesmo jeito que já passou. Eu quero que vocês também sofram. É muito difícil esse final, né?
Muita gente não fala sobre isso. Um cristão que deixa passar. Esquece, não vamos falar sobre isso. Mas esse texto é muito importante. Ele é muito importante quando a gente entende o seguinte. Lembra que eu falei? Gente, a Bíblia vai falar muitas vezes sobre estar em casa e ser retirado de sua casa por exílio. Isso aqui é uma vez. Mas isso começa muito antes. Qual a primeira casa, primeiro lar que Deus cria para a humanidade? É o jardim, né? Deus cria um lar, um jardim. E lá, Deus coloca duas pessoas já, inicialmente, existem lá pessoas. E existe uma aliança. Existe um pacto ali, um combinado, um trato. A gente está aqui vivendo em harmonia nesse lar. Você precisa fazer a vontade de Deus. Você cumpre a vontade de Deus. Então você está lá nesse lar, existe uma aliança entre nós. Mas o que é que acontece com o ser humano? O ser humano cumpre essa aliança? Não, né? O ser humano rompe essa aliança desde o jardim, né? E lá no jardim, o que acontece? Quando eles não cumprem a aliança, eles são exilados. Eles saem do lar pela primeira vez. Preste atenção, foi a primeira vez, né? Eles saem do lar e o ser humano sai do jardim, é expulso, porque não cumpriu sua aliança, seu papel da aliança. A gente tem um trato, você descumpriu o trato, você sai do jardim. E o ser humano sai de lá e a população humana começa a se espalhar. E surge uma cidade em que a humanidade quer mostrar o seu poder e constrói uma grande torre. Qual é a cidade? A cidade? Quem constrói a grande torre? Babel. Você sabia que Babel é a Babilônia? Babel é o nome da Babilônia, é o nome hebraico da Babilônia. Percebe que lá em Gênesis, então, a gente está vendo o povo no lar, no jardim. O povo não cumpre a aliança com o Senhor, o povo é expulso do jardim e surge a Babilônia. Passa muito tempo, aí tem lá, Abraão. Aí Deus chamou Abraão, né? Abraão, sai da tua terra que eu vou te levar à terra prometida. Nisso o povo de Israel acaba ficando preso no Egito, novo exílio. Então está lá o povo de Israel preso no Egito e precisa voltar para o lar. Eles querem chegar à terra prometida. E aí Deus liberta o povo de Israel para chegar à terra prometida. E eles chegam lá em Canaã. E aí Deus tem um laço, uma aliança com o povo de Israel. O povo de Israel cumpre? Não cumpre. Então Deus leva o povo para a Babilônia. Na Babilônia, o povo pede novamente que Deus liberte. Deus liberta. E a gente está hoje no exílio, esperando voltar para o lar. A gente vive num eterno exílio. Essa história acontece ao longo da Bíblia inteira. Então percebe, o jardim, lá em Gênesis, a gente tem o homem, por causa do pecado, sendo expulso, sendo exilado. E é o pecado que vai trazer a violência. É o pecado que vai trazer a morte na humanidade. O pecado que vai fazer um irmão matar o outro. É o pecado que vai fazer a humanidade ficar se degradando ao ponto que Deus precisa fazer um dilúvio. É o pecado que traz morte e violência. É o pecado que vai fazer a Babilônia fazer algo tão horrível com o povo de Israel. É o pecado que vai fazer o povo de Israel desejar algo tão horrível para a Babilônia. O pecado é horrível. O pecado causa a expulsão do jardim.
pecado nos exilou. E é isso que acontece ao longo da Escritura inteira. Desde o jardim, desde o povo de Israel, lá no reino, quando é invadido para a Babilônia, e eles saem depois. E sempre a gente está com a sensação de que não estamos no nosso lar. Sempre a gente vai ver pecado gerando morte, gerando violência, gerando injustiça. Então você pode ter a sua casa, boa como for, viver em paz e tranquilidade. Mas você sente que o mundo não está bem. Você sente que você liga um jornal, você fica angustiado. Não é isso que o Senhor quer para esse mundo. Você sente isso? A gente sente isso. A gente não está aqui. A gente se chama de peregrinos, né? A gente diz que nossa terra não é aqui, nosso lar não é aqui. Nós somos exilados. Mas qual era a esperança de Israel? A esperança de Israel era voltar para o lar. A nossa condição é de exilado, mas a nossa esperança é que Deus nos levará para o lar. Uma coisa me impressionou nesse texto, faltando para lembrar, os salmos são músicas, né? São músicas que eram cantadas pelo povo. E é uma letra tão pesada, uma letra tão violenta. E esse, inclusive, é um dos salmos mais cantados. Inclusive, na época de Jesus, quando era criança, estava ouvindo e cantaram lá isso aqui. Você pensa, o nosso Jesus, quando Jesus vem, ele ensina um reino, ele começa a inaugurar aqui um reino que mostra como deve ser o nosso lar, né? Então, Jesus vem e ele vai dizer, lembrando, estamos então fora do nosso lar, estamos exilados. E Jesus vai mostrar o caminho. Ele vai dizer como é um servo do reino dele. Lá nas bem-aventuranças. Ele vai dizer, bem-aventurado. E ele vai mostrar um reino de paz, né? Ele não vai mostrar essa violência aqui, de pegar uma criança e esmagar na pedra. A gente não vê isso com Jesus, né? Mas Jesus ouviu essas músicas aqui. Isso é um salmo. É a palavra de Deus. Como Jesus lidava com isso aqui? Estranho, né? Porque a gente vai ver Jesus falar que ele é o caminho. Ele vai dizer que o caminho é serviço, é amor. É se você me der uma tapa na direita aqui, eu te oferecer à esquerda. Mas Jesus estava ouvindo e talvez até cantando sobre esmagar uma criança na rocha. Mas sabe que uma coisa que é essencial para a gente entender tudo isso é como o pecado é horrível, é destrutivo. Porque desde o jardim, desde o Éden, o pecado nos separou, o pecado nos exilou. E precisa haver uma punição, precisa haver uma injustiça. Vê, o povo de Israel queria justiça pelo que estava sendo feito a eles. O povo de Israel sofreu coisas horríveis da mão dos babilônios. Então ele disse, que o Senhor puna esse povo justamente. Só que o povo de Israel já estava sendo punido por descumprir a aliança com o Senhor. Então eles já estavam sofrendo uma punição justa do Senhor. E eles esperavam uma punição justa do Senhor para a Babilônia. E a punição justa do Senhor para a Babilônia vem. Deus levanta e Deus derruba a Babilônia. Sim, Deus derruba.
E liberta o povo de Israel novamente. Então essa punição vem. Essa criança morta é necessário por causa do pecado. E sabe o que Jesus fez? Ele foi a criança esmagada. O pecado destrutivo, o pecado que mancha, que separa a gente, que exige uma punição. Ele ouviu isso, ele ouviu essa canção, ele ouviu uma oração que pedia que uma criança fosse morta, e ele entendeu que ele era a criança que precisava ser morta. Cavonia. Ele recebeu a punição. E assim, esse ciclo de violência, esse ciclo de vingança, de punição, ele era encerrado. Quando a gente vê esse ciclo desde o Éden, de pecado sendo punido, novamente Israel pecando e sendo punido, e a Babilônia pecando e sendo punida, Cristo vem e diz assim: eu vou dar um fim, eu vou receber essa punição última. Ele recebe essa punição, encerra esse ciclo e mostra agora como a gente sai do exílio. A gente não sai porque quer, a gente mesmo não vai sair do exílio, porque a gente está pecando o tempo todo. E aí a gente fica nesse ciclo infinito. A gente só sai do ciclo por causa dele, por causa da punição que ele sofreu, mas que era nossa. A gente deveria ser essa criança esmagada, mas ele escolheu ser no nosso lugar. E é através disso que ele mostra o caminho para o lar, e ele começa a estabelecer esse lar. Quando ele vem aqui, esse lar começa a se estabelecer, esse novo reino, um reino completamente diferente de todos os outros antes. Um reino que antes a gente tinha um rei que mandava, e as pessoas que tinham mais poder eram as mais importantes. E ele diz: não, eu quero o órfão, quero a viúva, quero a pessoa que não tem dinheiro, quero a pessoa que precisa, quero o cego, quero o aleijado, quero as pessoas que têm menos. Esse reino é completamente diferente. Se você acha que você vai ser por causa da sua riqueza, você acha que é por causa do que você faz, não. Está errado. Meu reino é diferente. E ele começa a estabelecer esse reino, esse novo lar, que é como deveria ser desde o início. E que a gente saiu lá no jardim. A gente está exilado desde o jardim. E ele vai mostrar: tá, agora vamos consertar isso. Eu vou receber a punição, e agora eu estou te mostrando o caminho. E ele é o caminho. E ele não só é o caminho, como viver do jeito dele é como os membros desse reino vivem. Então a gente imitar a ele é assim que se vive nesse reino. É eu me sacrificando, é eu buscando ajudar, é eu abrindo mão das minhas vontades em função do reino dele. Porque desde o reino lá da Babilônia, da Torre de Babel, que agora você sabe que é Babilônia, desde a torre, ali é o ser humano querendo mostrar que pode. Querendo mostrar que a gente vai construir, porque a gente vai mandar. A gente vai construir uma torrezona top. A gente vai chegar até o céu. Ele vai dizer: não, nesse reino aqui, a força não vem de você, a força vem dele. Ah, porque a gente, o povo de Israel, e a gente é o rei. Aí Deus manda o rei, e aí o rei faz as coisas erradas, e o povo de Israel desobedece a lei, e adora os outros deuses, e começa a fazer as coisas erradas contra os mais pobres, e a injustiça, e Deus puniu o povo de Israel. E ele está o tempo todo dizendo: o caminho não é esse aqui. Eu quero pegar esses exilados, desses, eu quero aquele que serve, aquele que doa. Esse é o caminho, ele é o caminho. Parecer com ele é o caminho, imitar a ele é o caminho para a gente voltar para o lar que a gente deveria estar. E é assim que a gente serve, que a gente segue como seguidores dele.
A gente se chama de peregrinos, estamos só de passagem, né? A gente se chama talvez de viajantes. A gente diz que esse mundo não é nosso lar. A gente diz que somos cidadãos do céu. E a ideia é que nós somos realmente exilados ainda, infelizmente. Mas somos exilados que estamos esperando o nosso rei. Nosso rei que vai voltar, vai transformar esse mundo numa verdadeira casa. A verdadeira casa que a gente deveria estar desde o início. Bem? Então essa é a mensagem de tristeza, lamento pelo que a gente vive, mas de esperança. Esperança nesse mundo. Amém? Muito obrigado.